Tribunal de Contas da União. Boletim de Jurisprudência número 330. Sessões: 29 e 30 de setembro de 2020. Acórdão 2594 de 2020. Plenário. Recurso de revisão. Relator ministro Bruno Dantas. Responsabilidade. Débito. Parcelamento. Cobrança executiva. Não cabe ao TCU deliberar sobre solicitação de pagamento parcelado de dívida após a remessa aos órgãos executores competentes dos elementos inerentes ao processo de cobrança executiva, pois, a partir desse momento, o tribunal não intervém no processo quanto a quesitos que interfiram nas providências a cargo desses órgãos, especialmente no tocante ao recebimento extrajudicial de quantias objeto dos acórdãos condenatórios. Acórdão 2601 de 2020. Plenário. Embargos de declaração. Relator ministro Benjamin Zimler. Licitação. Proposta. Composição. Atividade econômica. Categoria profissional. Convenção coletiva de trabalho. Acordo coletivo de trabalho. É irregular a exigência de que as propostas dos licitantes indiquem os acordos coletivos, as convenções coletivas ou as sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço. As propostas devem considerar o enquadramento sindical pela atividade econômica preponderante do empregador. Acórdão 2614 de 2020. Plenário. Embargos de declaração. Relator ministra Ana Reis. Direito processual. Medida cautelar. Eficácia. Embargos de declaração. Efeito suspensivo. Os embargos de declaração opostos contra a deliberação, que adota medida cautelar, não possuem o efeito suspensivo pleno previsto no artigo 287, parágrafo 3º, do Regimento Interno do TCU, de modo que, nessa hipótese, o efeito suspensivo se limita aos prazos para interposição dos demais recursos cabíveis, não havendo suspensão dos prazos para cumprimento da medida cautelar. Acórdão 2616 de 2020. Plenário. Auditoria. Relator ministro Vital do Rego. Licitação. Empresa estatal. Edital de licitação. Matriz de risco. Empreitada por preço global. É recomendável a utilização de matriz de riscos em contratações derivadas da Lei 13.303 de 2016, Lei das Estatais, que envolvam incertezas significativas, ainda que sob regime de empreitada por preço global, por se tratar de elemento que agrega segurança jurídica aos contratos. Acórdão 2628 de 2020. Plenário. Auditoria. Relator ministro substituto Éder de Oliveira. Licitação. Empresa estatal. Edital de licitação. Obras e serviços de engenharia. Orçamento estimativo. SINAPI. SICRO. O SINAPI e o SICRO representam fontes prioritárias para a orçamentação de obras e serviços de engenharia das empresas estatais, devendo restar demonstrada a inviabilidade de seu uso para a utilização de outras fontes. Artigo 31, parágrafo 2º e 3º, da Lei 13.303 de 2016. Acórdão 10.829 de 2020. Primeira Câmara. Prestação de contas. Relator ministro Alton Alencar Rodrigues. Licitação. RDC. Contratação integrada. Vantagem. Justificativa. Obrigatoriedade. É irregular a adoção da contratação integrada do Regime Diferenciado de Contratações Públicas, RDC, sem a efetiva demonstração das vantagens técnicas e econômicas auferidas pela sua utilização, comparativamente com os outros regimes de execução previstos em lei, artigo 9º da Lei 12.462 de 2011. Acórdão 10.829 de 2020. Primeira Câmara. Prestação de contas. Relator ministro Alton Alencar Rodrigues. Contrato administrativo. Garantia contratual. Exigência. Fiança bancária. Instituição financeira. Banco Central do Brasil. Autorização.
É irregular a prestação de garantia contratual na modalidade fiança bancária, prevista no artigo 56, parágrafo 1º, inciso 3, da Lei 8.666 de 1993, emitida por empresa que não seja instituição financeira autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil. Acórdão 10.830 de 2020. Primeira Câmara. Recurso de reconsideração. Relator Ministro Vital do Rego. Responsabilidade. Culpa. Parecerista. Parecer jurídico. Contrato administrativo. Reajuste. Erro grosseiro. A emissão de parecer jurídico sem abordar a inviabilidade de conceder à empresa contratada pela administração reajuste de preço por desconformidade com o artigo 40, inciso 11, da Lei 8.666 de 1993, combinado com os artigos 2º e 3º da Lei 10.192 de 2001, caracteriza erro grosseiro e acarreta a aplicação de multa ao seu autor. Acórdão 10.891 de 2020. Primeira Câmara. Tomada de contas especial. Relator Ministro Substituto Augusto Sherman. Responsabilidade. Prestação de contas. Mora. Omissão no dever de prestar contas. Citação. Erro formal. Caracterização. A omissão no dever de prestar contas fica caracterizada apenas a partir da citação feita pelo TCU. A apresentação da prestação de contas até o momento anterior ao da citação configura intempestividade no dever de prestar contas, e deve ser considerada falha formal, hipótese que, aliada à demonstração da adequada e integral aplicação dos recursos, conduz ao julgamento das contas pela regularidade com ressalva. Acórdão 10.865 de 2020. Segunda Câmara. Tomada de contas especial. Relator Ministro Haroldo Cedrais. Responsabilidade. Convênio. Execução física. Execução parcial. Recursos financeiros. Contingenciamento. A responsabilidade pela inexecução parcial do convênio não deve ser atribuída ao convenente, ainda que inservível à parcela executada, quando o concedente deixa de repassar os recursos financeiros necessários à integralização do objeto em virtude de contingenciamento.